Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Chegamos a Moroni 10, último capítulo do livro de Mórmon, e o tema da nossa aula é Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. E hoje uma aula muito especial, a última aula, temos aqui alguns convidados, eu compartilhei o link aí nos comentários das aulas no canal no YouTube, algumas pessoas estão aqui participando conosco, espero que vocês gostem dessa aula aqui, que seja uma aula que possamos aprender bastante sobre esse belo livro de Mórmon que nós estudamos ao longo deste ano todo. E não só estou finalizando o livro de Mórmon, como também estou concluindo aqui os 4 livros que nós deixamos gravado aqui no canal. Durante 4 anos, nós fizemos aí o trabalho de poder registrar e deixar aqui para que a gente possa aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, depois de 4 anos, essa é a última aula que nós vamos deixar registrado aqui. E eu agradeço a cada um de vocês pela participação, pelos comentários, pelas mensagens, e sou muito grato por podermos aprender juntos durante todo esse período. Bom, nós estudaremos os seguintes tópicos. Posso saber a verdade de todas as coisas por meio do poder do Espírito Santo. Deus me concedeu dons espirituais. Posso ser aperfeiçoado por intermédio da graça de Jesus Cristo. O livro de Mórmon começa com a promessa de Nefe de nos mostrar que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé. O livro termina com um convite paralelo de Moroni. Lembrai-vos de quão misericordioso tem sido o Senhor. Que exemplos da misericórdia do Senhor você viu no livro de Mórmon? Pondere sobre a maneira misericordiosa como Deus conduziu a família de Leí pelo deserto e através das grandes águas. Sobre as ternas misericórdias que ele mostrou a Enos quando sua alma ansiava por perdão. Ou sobre a misericórdia que teve por Alma, o inimigo feroz da igreja que se tornou um de seus defensores mais valentes. Nossos pensamentos podem se voltar para a misericórdia que o Salvador ressurreto mostrou ao povo ao curar os doentes e abençoar as criancinhas. Talvez o mais importante, todas essas coisas devem lembrá-lo de quão misericordioso tem sido o Senhor com você, pois o livro de Mórmon foi escrito para convidar cada um de nós a receber a misericórdia de Deus, um convite expresso de modo simples nas palavras de despedida de Moroni. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Então, aqui ele relata o quanto nós aprendemos com o livro de Mórmon durante todos os capítulos e os livros anteriores de todos os profetas, quantos ensinamentos nós podemos aplicar em nossos dias. Então, aqui uma pequena introdução sobre o que nós aprendemos através dos exemplos contidos no livro de Mórmon. O primeiro tópico é: posso saber a verdade de todas as coisas por meio do poder do Espírito Santo. E aqui a gente vê na imagem do lado direito uma imagem de Joseph Smith orando ao Pai Celestial e recebendo a sua revelação. Então, ou seja, a verdade que Joseph Smith estava buscando, nós também podemos encontrar essa verdade. E aí nós vamos começar lendo essa escritura. Camila, você pode ler para nós, por favor, o 3 e o 4? O microfone está desligado. Tá. Eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas. Caso Deus julgue prudente que as leiais a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas e a meditardes sobre isso em vosso coração. 4 também, né? E quando Uhum. receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, eles vos manifestará a verdade
delas pelo poder do Espírito Santo. Olha só, né? Moroni 10, o capítulo todo tem muita exortação. A gente vai observar ao ler Moroni 10 que ele está sempre exortando. E aqui, essa escritura é muito importante quando ele fala que quando nós lermos, né, o livro de Mórmon, ele exorta a perguntar a Deus. Quando nós recebermos esse livro e perguntarmos a Deus se essas coisas são verdadeiras. Então, é uma exortação que é feita aqui São para cada verdadeiras. um daqueles que é apresentado o livro de Mórmon. Karen, consegue ler para nós, Karen? Consigo sim. 5 ao 7, né? Isso. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. E tudo que é bom é justo e verdadeiro, portanto, nada que é bom nega o Cristo, mas reconhece que ele é. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber que ele é. Portanto, eu vos exorto a não negardes o poder de Deus, pois ele opera com poder de acordo com a fé dos filhos dos homens, o mesmo hoje e amanhã e para sempre. Então, qual é a exortação? Mais uma exortação que a gente aprende nesses versículos. Eu achei muito interessante que ele está falando sobre o Espírito Santo, né? Só uma colocação aí, eu fui procurar o que que é exortação. Boa. Achei bem interessante. Exortação é uma advertência, um conselho, um encorajamento, um convite, mas o objetivo da exortação é motivar que alguém faça algo. Então, Moroni, ele sabia que ele ia selar os registros, né? Então, por isso que ele pensou, eu vou deixar algo que motive as pessoas a fazer uma coisa importante. Eu achei muito interessante. E aí ele começa falando sobre o Espírito Santo, uma coisa muito importante, faz parte da Trindade. Porque pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas, como diz a Escritura. E a verdade, né, que todo mundo busca e quer saber. Quem pode ler? Júlia, lê para nós, por favor. Consegue? Significado da verdade, segundo Verdade. as Escrituras. Conhecimento de coisas como são, como eram e como serão. A Aproxima verdade mais um pouco, que está bem baixo, Júlia. é melhor. Vamos lá, vamos ver. Conhecimento das coisas como são, como eram e como serão. A verdade também se refere à luz e revelação do céu. A verdade brotará da terra. Salmos 85:11. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante, né? Aprendendo sobre a verdade. O que mais me chamou a atenção é essa escritura em Salmos 85:11, que fala: a verdade brotará da terra. Isso é uma promessa, né? Uma profecia, na verdade, do livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon nós vemos aí na imagem, né? Que ele foi aí enterrado por Moroni, para que fosse revelado nos nossos dias. Então, essa escritura em Salmos, poucas pessoas conhecem o significado dela. Muito interessante, nós sabemos o que é a verdade. Próximo tópico: Deus me concedeu dons espirituais. Alexandre, consegue ler para a gente? Vamos lá. Versículo 9, Moroni 10, versículo 9. Pois a um é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria, e a outro ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro fé extraordinária, e a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito. E também há outro poder para operar grandes milagres, e também há outro profetizar a respeito de todas as coisas. E aí, na próximo E slide, ele também há continua. outro Pode ler. E também há outro, ver anjos e espíritos ministradores. E também há outro, todos os tipos de línguas. E também há outro, a interpretação de idiomas e de diversos tipos de línguas. E todos esses dons são dados pelo Espírito de Cristo e são dados a cada homem individualmente, de acordo com a sua vontade. Por que que o senhor trabalha dessa maneira? O que que Puxa, você acha?
que modelo divino, né, de fazer as coisas. A gente tem que ter essa vontade, né? Tem que ter o desejo de buscar esses dons. E todos esses dons que nós vimos são dados individualmente. Então a gente tem que ter essa vontade de buscá-los, né? E a individualidade das pessoas, a gente vê pessoas que têm esses dons, essas características, né? Pessoas que têm habilidades, conhecimentos, tudo isso faz parte de um desejo, de uma vontade, de acordo com a vontade do Senhor também, de acordo com o que Ele nos dá, que Ele nos permite ter. Isso é maravilhoso. Eu coloquei a imagem aí do lado direito de uma caixa de ferramenta, né? Vocês podem estar até estranhando. O que tem a ver uma caixa de ferramenta? Mas tem tudo a ver com a maneira com que o Senhor trabalha referente aos dons, né? Se você está precisando fazer um furo na parede, você vai usar uma furadeira, você não vai usar um martelo, né? Se você está precisando bater um prego na parede, você vai usar o martelo, né? Se você quer apertar um parafuso, você vai usar a chave de fenda. Então, ou seja, cada ferramenta tem a sua utilidade e o seu propósito. E o Senhor, ele age dessa maneira com cada um de nós. Ele age exatamente como essa caixa de ferramenta. Cada um de nós tem os seus dons diferenciados uns dos outros. E quando o Senhor precisa de algum instrumento nas mãos dele, ele vai lá, chama determinada pessoa que possui aquele dom, e assim sucessivamente. Não é interessante essa comparação? É muito interessante. Próximo tópico: posso ser aperfeiçoado por intermédio da graça de Jesus Cristo. Ellen, consegue ler para a gente? Consigo. O Conselho de Moroni para ver a Cristo envolve mais do que aprender e pensar nele. Na verdade, esse é um convite para se achegarem a Cristo no sentido mais completo possível, ou seja, tornar-se como ele é. Olha só o conselho que Moroni deu, né? Para nós virmos a Cristo. Esse é o conselho mais importante que ele deixa para cada um de nós. E a Escritura, Moroni 10:30, Odile, consegue ler para a gente, meu amigo? Consigo sim. E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo e a vós apegardes a toda boa dádiva e a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. Mais uma exortação. E qual é a exortação dessa vez? Que Fala aí. nós precisamos, na verdade, nos afastar desses caminhos, né, que são os caminhos ruins, nessa dádiva má, os caminhos impuros, né? Porque de fato isso vai nos distanciar da presença das coisas de Deus, né? Exatamente. Então, ele deixa mais uma exortação aqui para cada um de nós. Já sabendo que nós iríamos ter em nossas mãos aquelas placas que ele estava ali enterrando, que seria o livro de Mórmon, que seria revelado a Joseph Smith e que um dia chegaria a cada um de nós. Então, ele já sabendo de tudo isso, deixou todas essas exortações pensando em cada um de nós. Moroni 10. Camila, consegue ler? Versículo 32. Microfone. Peraí, vou ter que pôr o óculos aqui. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, qual é o conselho que ele dá para nós nos aproximarmos a Cristo, né? E sermos aperfeiçoados nele? Amar com todo o coração, poder, mente e força, e negar qualquer iniquidade. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa dessa escritura? Eu achei interessante aí que ele fala que sua graça será suficiente. Então, mesmo que nós não sejamos perfeitos
nas coisas que nós fazemos, quando nós colocamos nosso poder, nossa mente, nossa força, nós somos santificados em Cristo. E a graça dele completa e nos torna suficiente. Eu achei essa palavra suficiente uma palavra muito interessante. O que nós fizermos será suficiente para que possamos ser perfeitos em Cristo. Na verdade, nós não vamos ser perfeitos, nós vamos ser perfeitos em Cristo, porque a graça é de Cristo, né? Então, ele completa com o tanto nós fizemos o nosso 100%, que pode, talvez seja 30, 40, 50, 20, mas ele completa com a graça dele, que dá o 100% em Cristo, né? O suficiente em Cristo. Eu achei isso muito interessante. Sem a ajuda dele, nós não conseguiríamos ser aperfeiçoados, né? Porque somos realmente imperfeitos. E essa graça vai completar aquilo que a gente necessita. A graça de Jesus Cristo vem para complementar. E a última escritura do livro de Mórmon está aqui, Moroni 10, versículo 34. E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Amém. Essa é a maneira que Moroni deixou registrado o último versículo do último capítulo do livro de Mórmon, pedido para que a gente possa saber qual é o propósito que nós estamos aqui nessa vida, aonde a gente quer chegar, né? O que nós precisamos fazer com todos esses ensinamentos aí para podermos nos encontrar, né, nesse agradável tribunal do grande Jeová. Ele dá muitos conselhos, muitas exortações para cada um de nós, para poder aplicar nas nossas vidas todos esses ensinamentos. Esse ano todo nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Mórmon, né? Estudamos através do Vem Segue-me, semanalmente, e vimos que o livro de Mórmon ele foi escrito para os nossos dias atuais, né? São muitos exemplos, muitos ensinamentos do livro de Mórmon que a gente consegue aplicar nas nossas vidas atualmente. E para finalizar, eu queria deixar essa pergunta para vocês poderem aqui deixar registrado. Como o livro de Mórmon o ajudou a se achegar a Jesus Cristo, como ele o ajudou a confiar mais plenamente em sua graça, e se você tem um testemunho do livro de Mórmon. Então, vamos começar aí, Karen, depois Alexandre, depois a Camila, depois o Odine, a Júlia, a Ellen, e eu finalizo, e vamos deixar aqui registrado a nossa resposta dessas perguntas. Quando eu estava ouvindo essa Moroni 10, eu pensei muito em como é bom ter o Vem Segue-me, né, que nos ajuda a estudar profundamente o livro de Mórmon e as outras escrituras. Mas o livro de Mórmon ele não termina em Moroni 10. Na verdade, o próximo livro é primeiro Nefe, né? Eu anotei uma frase do profeta que eu achei muito interessante em outubro de 2017, ele fez um discurso como seria a sua vida sem o livro de Mórmon. E o profeta falou uma coisa muito interessante. Meus queridos irmãos e irmãs, prometo que ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para a sua própria vida. Prometo que ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra os vícios que entorpecem a mente. Então, eu tenho um testemunho do livro de Mórmon. Todas as vezes que eu termino de ler o livro de Mórmon, eu aproveito essa parte de Moroni 10 e faço a pergunta novamente. Faço a mesma pergunta que foi colocada, né, por Moroni e faço a pergunta novamente. Acho que toda vez que nós terminarmos o livro de Mórmon, nós temos que perguntar novamente. Eu acredito nessas palavras.
essas palavras fazem sentido para mim. Eu me achego a Cristo quando eu leio o livro de Mórmon e quando eu ouço essas palavras, então tem sido um deleite. Agradeço muito aí por poder falar sobre o livro de Mórmon esse ano. Muito bom. Muito Vamos, um bom. minuto cada um para a gente encerrar no prazo. Muito bom. O livro de Mórmon me ajudou muito a chegar a Cristo. Bastante mesmo, né? Como um instrumento que foi preparado nesses últimos dias mesmo. O livro de Mórmon ficou aí mais de 1.800 anos, né? Aguardando para poder voltar, para poder ser traduzido, para poder vir nas nossas línguas, né? E ele me ajudou muito a ter um testemunho de Jesus Cristo. Mais ainda, né? Junto com a Bíblia e junto com outras escrituras. Eu tenho um testemunho do livro de Mórmon da veracidade dele, daquilo que a gente aprende ali sobre o Salvador, sobre a vinda dele, sobre o plano que ele teve. O livro de Mórmon é fundamental no plano de salvação e no plano de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, Alex. Camila? Bom, eu adquiri o testemunho do livro de Mórmon quando eu fazia seminário. Foi onde eu realmente pude aprender. Eu tive uma professora ótima, que era a Silvia, e ela me ensinou muito. Foi onde eu realmente adquiri um testemunho do livro de Mórmon. Ele muda a minha vida porque ele traz muitos ensinamentos. E nem hoje eu tive na aula do Vem Segue-me, aprendendo sobre a fraqueza de Moroni, que era ele se comparar, né, com Mórmon, escrevia melhor, outro profeta escrevia melhor que ele. E aí ele trouxe isso para minha vida também, que eu não posso me comparar, né? E eu faço muito isso, de me comparar. Então, a gente aprende todos os dias com os ensinamentos do livro de Mórmon. Eu sei que ele é verdadeiro também. Muito bom. Júlia? Oi, dá para me ouvir bem? Fala um pouquinho mais alto. O livro de Mórmon eu também adquiri meu testemunho no seminário, foi um dos primeiros livros, na verdade, o segundo livro que eu estudei. E, além disso, a mensagem principal, né, a central do livro de Mórmon é restaurar o verdadeiro conhecimento do Evangelho, né? Como ele mesmo diz, é um novo testamento de Cristo. Então, só desse nome que tem no próprio livro já fortalece o testemunho, porque é um complemento da história dele aqui, né, nas Américas. Muito bom. Ellen? Oi, gente. Eu quero prestar meu testemunho sobre o livro de Mórmon. Como eu já tinha esse testemunho, né? Conheci a igreja desde os meus 13 anos, mas esse ano em especial, eu tive um testemunho muito forte, né? Foi uma leitura que eu fiz em conjunto com as minhas duas filhas. A gente teve uma meta de terminar junto com o programa do Vem Segue-me, e como eu consegui obter meu testemunho sobre a veracidade do Evangelho, né? Como eu, junto com as minhas filhas, conseguimos aprender realmente que sem o livro de Mórmon nós não teríamos aí a total veracidade de todos os sinais, tanto da vinda de Cristo quanto da sua segunda vinda, a primeira vinda de Cristo aqui na Terra, como da sua segunda vinda, né? E como foi importante a gente nós termos assim buscado esse conhecimento e adquirido um testemunho tão forte da veracidade das coisas que estão contidas no livro de Mórmon. E sou muito grata por todos os profetas e as pessoas que se dedicaram para a gente ter isso hoje aqui. Muito bom. Odine? Muito bem, Alex. O livro de Mórmon, para mim, ele serve como um forte testemunho do que vai acontecer conosco diante das escolhas que nós fazemos em nossa vida, né? A gente teve a oportunidade, no ano todo, de ver quantas pessoas foram abençoadas no livro de Mórmon, mas quantas pessoas desistiram do caminho, né? Abandonaram o caminho, tomando por caminhos divergentes daquilo que o Senhor ensinou. Então, o livro de Mórmon ele traz um forte testemunho, porque ele não termina só com histórias felizes. Ele mostra, na verdade, o quanto as pessoas perdem quando se distanciam das coisas de Deus, né? Então, nós olhamos para essas histórias e temos a oportunidade de fazer uma reflexão na nossa própria vida, né?
e tomarmos pelas escolhas corretas e vermos como tantas pessoas foram abençoadas e quantas tantas poderão ser, e a nossa própria vida pode ser abençoada. Então, ele é de fato um motivador, né? Um motivador que nos exorta, que nos incentiva a continuar no caminho. Esse é o grande propósito, que nós continuemos no caminho até voltarmos à presença de Deus. Esse é meu testemunho. Obrigado. Bom, e eu quero encerrar prestando o meu testemunho do livro de Mórmon, que é o livro que mais me aproximou aí de Deus, um livro que me ensinou muito sobre Jesus Cristo, um livro que eu pude sentir verdadeiramente o significado do que é o Espírito Santo. Eu algumas vezes li o livro de Mórmon, cheguei a chorar lendo o livro de Mórmon, de tão forte que era o Espírito Santo, confirmando toda a verdade contida no livro de Mórmon. Eu só tenho a agradecer a esses ensinamentos que eu procuro e me esforço para aplicar na minha vida e seguir esse exemplo dos profetas e principalmente de Jesus Cristo, para que a gente possa aí um dia sermos dignos de voltar à sua presença, né? Caso nós sejamos obedientes. Então, o livro de Mórmon, ele realmente transformou a minha vida, ele me abençoa, abençoa a vida da minha família e me aproxima mais de Deus, assim como a Bíblia, assim como o Velho e o Novo Testamento. O livro de Mórmon, eu sei que ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Foi muito bom estudar o livro de Mórmon com cada um de vocês ao longo deste ano todo. Nós deixamos aqui registrado o nosso testemunho e convidamos a cada um de vocês a perguntar se o livro de Mórmon é verdadeiro. E eu tenho certeza que você vai receber uma resposta, assim como cada um de nós aqui recebeu uma resposta de que o livro é verdadeiro, que o livro ele foi escrito por profetas que viveram aqui nas Américas e que o Senhor tem um propósito para cada um de nós e que se nós cumprirmos com os seus mandamentos, nós vamos encontrar os nossos propósitos de vida e nós vamos descobrir que nós estamos aqui nos preparando para um dia voltar à presença de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Nos preparar para novamente reencontrar com o nosso Deus, nosso Pai Celestial. E o livro de Mórmon nos ajuda nesse caminho. Bom, muito obrigado e eu presto esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Essa foi a nossa última aula. Não haverá próxima aula. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, não participou da gravação aqui dessa aula, deixa aqui no seu comentário. Deixa aqui o seu comentário, é muito importante o seu comentário, ajuda as pessoas a aprenderem mais também sobre o significado do livro de Mórmon. Compartilhe todas essas aulas que vocês viram aqui gravadas, compartilhe essa aula, curta o canal, todos esses ensinamentos aqui estão aqui registrados para poder ajudar os professores de seminário, as famílias a estudarem as escrituras, e eu tenho recebido um retorno, né, muito amoroso de muitas pessoas que estudam, que aprendem e que elogiam tudo aquilo que a gente se esforça para deixar registrado aqui. Então, que vocês possam compartilhar, escrever, comentar, e agradeço do fundo do coração a cada um de vocês que participaram aqui dessa aula, a todos vocês que participam aqui do canal. Meu muito obrigado. É só uma obra que foi realizada aqui, mas a principal obra é a obra do Pai Celestial, que são as Escrituras que estão aqui contidas, que é o mais importante. Nós somos apenas ferramentas, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para poder levar o seu evangelho a todas as pessoas e fazer com que o seu reino cresça aqui na terra. E a Igreja de Jesus Cristo é a igreja que está, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, a igreja que está preparando todas as coisas necessárias aqui na terra para a segunda vinda de Jesus Cristo. E o livro de Mórmon é uma dessas ferramentas que o Senhor iria utilizar antes da sua segunda vinda. Foi muito bom estudar ele, aprender. Mais uma vez, muito obrigado. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique aqui no link nos comentários, solicite um exemplar do livro de Mórmon e assista os vídeos aqui do livro de Mórmon para poder te auxiliar no aprendizado. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço e bons estudos.
Obrigado, meus amigos. Muito bom. Deixa eu encerrar aqui, parar a Parabéns, gravação. Alex. Espera aí, só um momento.